O governo brasileiro condenou os ataques contra o Irã e a oposição reagiu ao posicionamento. Acompanhe com Bruno Pinheiro. O governo brasileiro condenou com veemência neste domingo os ataques militares de Israel e, mais recente, dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã. Em nota, o Itamaraty afirma que israelenses e americanos violaram a soberania do Irã e do direito internacional. Abre aspas. Qualquer ataque armado em instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis, ao expô-las ao risco de contaminação radioativa e a desastres ambientais de larga escala. Fecha aspas. No comunicado, o governo do Brasil se diz muito preocupado com a escalada militar no Oriente Médio. Reitera a posição histórica do país em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos e rejeita, com firmeza, qualquer forma de atuação nuclear, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica, como no Oriente Médio. A relação bilateral entre o Brasil e o Irã vive um momento de estabilidade, após um curto período de tensão durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou a criticar publicamente o regime iraniano. Neste ano, autoridades do Brasil e do Irã se reuniram diversas vezes em Brasília, durante eventos para a cúpula dos chefes de Estado do BRICS, que acontece em julho no Rio de Janeiro. Reuniões ministeriais com representantes dos países do bloco econômico discutiram temas como agropecuária, infraestrutura e saúde. A expectativa é que autoridades iranianas e brasileiras voltem a se encontrar durante a cúpula. Os parlamentares da oposição já criticaram a nota do governo do Brasil. Para o deputado Rodolfo Nogueira, membro da Frente do Brasil-Israel, o governo brasileiro está do lado errado da história. Trump está colocando ordem na casa e deixando claro que a omissão não pode ser política de Estado. Ao contrário do governo americano, infelizmente, o governo brasileiro prefere estar do lado errado da história, ao adotar postura conivente com o Irã. Sempre Brasil e Israel mantiveram ótimas relações, mas agora Lula opta por jogar essa duradoura relação de amizade entre as duas nações na lata de lixo. O deputado Messias Donato, da Frente Parlamentar do Brasil-Israel, discordou da posição do governo brasileiro. O Irã financia o terrorismo há décadas, apoia o Hamas, o Hezbollah e produz armas nucleares de destruição em massa, ameaçando a paz mundial. A ação de Israel é fundamental para conter as ameaças e proteger não só sua nação, mas todo mundo. Enquanto isso, aqui no Brasil, é vergonhoso ver o governo do PT se calar, se omitir e flertar com regimes que espalham terror. O terrorismo não se negocia, se combate com firmeza. Já o presidente do grupo parlamentar, senador Carlos Viana, avalia que o Brasil corre risco de ver o seu papel na diplomacia internacional perder ainda mais relevância com a crítica à ação americana no Irã. Está muito claro o quanto o Brasil se tornou irrelevante em termos de assuntos internacionais, o que até bem pouco tempo nós tínhamos assento, éramos chamados inclusive a conversar, estivemos praticamente próximos de nos tornarmos membros do Conselho de Segurança em definitivo da ONU, mas agora nós nos tornamos muito pequenos. A diplomacia brasileira, hoje comandada ideologicamente pelo governo Lula, junto ao chanceler Celso Amorim, tornou o Brasil irrelevante. Nas redes sociais, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil condenou os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas. Em publicação no X, Paulo Teixeira afirmou que a ofensiva norte-americana fere o direito internacional.
Assunto para Deise Ciocari e Marcos Vinícius de Freitas, professor convidado que participa com a gente aqui nesta manhã também. Ô Deise, essa guerra de narrativas, natural que ocorra aqui no nosso parlamento por um conflito que nem é nosso, e aí a gente ouve tantas certezas que nem os especialistas e às vezes até nem a Agência Internacional de Energia Atômica tem e são proliferadas aí como se fossem verdades absolutas, Deise? Nonato, a guerra de narrativas ela é normal, né? Ainda mais hoje em dia, né, com a proliferação das redes sociais, isso acaba se tornando mais comum. Mas o que a gente vê aqui, a gente tem que lembrar que o Itamaraty sempre foi um exemplo em relação aos posicionamentos, mas o que a gente tem visto nesse governo Lula III são alguns deslizes em relação aos posicionamentos diplomáticos. E por que eu falo isso? Porque nesse posicionamento específico do presidente Lula, no momento em que a gente discute o papel do Brasil como um líder do Sul global, uma voz ponderada do Sul global, essa ausência de nuances, essa ausência de uma condenação por parte do Brasil em relação ao Irã como alguém que também potencializou esse conflito, como alguém que tem esse potencial nuclear, isso acaba colocando o Brasil como alguém que não... E aí os parlamentares têm razão, como alguém que não vê esse conflito com os lados que ele merece, né? Então não tem os mecanismos internacionais para avaliar esse conflito com as nuances que ele merece, né? Então pode limitar a capacidade do Brasil de participar ou de exercer uma influência real nas mesas de negociação. Então, condenar é necessário. Agora, compreender as camadas dessa crise é o que vai diferenciar o diplomata do burocrata. O Brasil, nas últimas semanas, ele tem tido um pouco de dificuldade em relação à diplomacia e a entender o papel de Israel e de Irã, muitas vezes posicionando a favor do Irã e não entendendo essa autocracia, como aconteceu outras vezes durante esse mandato do presidente Lula, durante Lula III, né? Então, são alguns deslizes que acabam tirando o Brasil dessa mesa de negociação. Professor Marcos Vinícius, também queria a sua análise a respeito desse posicionamento do governo e da nota também que foi divulgada pelo Itamaraty. Seria, na sua avaliação, a primeira vez que o Brasil se posiciona usando até um tom mais firme, à medida que ele escreve o seguinte: o governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência, ou seja, usando até palavras mais duras. Sinaliza que ele pode se posicionar a partir de agora de maneira mais direta? Não, eu acho que a nota do Itamaraty é aquela normal que tem que ser dada nesse processo todo. De fato, se você olhar, e não vamos aqui ninguém está defendendo Lula, nem o governo atual, e muito menos o governo anterior ou os anteriores, mas a nota é muito clara naquilo que você tem que pensar com relação àquilo que aconteceu, de acordo com os instrumentos internacionais existentes. Existe uma Carta das Nações Unidas que veda essa história de guerra preventiva. Isso nunca existia até o governo George W. Bush, que vem com essa doutrina de guerra preventiva. Isso não está previsto na Carta das Nações Unidas. Não é? Então, essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, que a gente tem é que existe um acordo internacional, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, e que afirma claramente que instalações nucleares não devem ser atacadas se elas tiverem fim pacífico, e isso tem aí toda uma agência internacional que determina isso. Em nenhum momento a Agência Internacional de Energia Atômica determinou que estes locais estavam processando material e já tinham aí fim bélico. Isso também não foi, isso também não estava escrito em nenhum lugar, e a própria agência se manifestou nesse sentido. Então, o governo brasileiro, que tem também a sua restrição constitucional em algumas coisas na sua atuação internacional, nada mais fez do que reconhecer aquilo que é o direito internacional vigente. Poderia fazer outra opção, se quisesse? Poderia. Mas se nós temos aí uma perspectiva de preservação da ordem internacional por respeito às regras do direito internacional,
tem que ser condenado mesmo, tanto a atuação de Israel como dos Estados Unidos. Isso o Brasil já fez. E não vamos esquecer também, e aqui é um ponto rápido, que na guerra do Iraque, os Estados Unidos agiram praticamente sozinhos com aqueles que tradicionalmente lhe apoiam, mas a grande parte do mundo contrário àquilo que aconteceu. Então é só esse ponto que é importante. A nota está dentro daquilo que você espera de um corpo diplomático. Conversamos agora com o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lotenberg, a quem eu já agradeço a gentileza da entrevista. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Deise, Marcos, um prazer estar aqui com vocês. Eu já queria até puxar o tema da nossa conversa, da nossa análise aqui agora com o professor Marcos Vinícius, também com a Deise Ciocari, e uma avaliação do senhor sobre esse posicionamento do Brasil diante do conflito e como a própria CONIB, né, está avaliando esse momento tão crítico agora do conflito. Veja, o professor falou muito bem a respeito daquilo que eu poderia talvez definir como sendo uma praxe diplomática. E, evidentemente, que para isso existe toda uma normativa, todo um código de relação. Portanto, talvez não poderia se esperar algo diferente em termos de manifestação da diplomacia brasileira. Entretanto, eu vejo um lado muito prático, que é aquilo que a história traduziu ao longo de um período muito longo. E talvez o maior resgate seja o próprio momento da Segunda Grande Guerra Mundial, onde houve toda uma expectativa dentro de interesses que eram coordenados, quer sejam eles dentro de uma prática da ordem diplomática, muito embora naquele momento a ONU não tivesse qualquer expressão ou presença, mas essa demora, essa lentidão trouxe consequências danosas em termos de vidas humanas que foram sacrificadas. Muito embora, e é verdade, a agência que cuida dos assuntos relativos às armas nucleares não tenha detectado sinais claros, tampouco ela admitiu em qualquer momento que essa possibilidade estaria sendo excluída. Israel tem um sistema de informação bastante aprofundado, onde os detalhes são acompanhados de perto. O mundo ouvia, e o próprio Ayatollah Khamenei, não só ele, mas os presidentes do Irã, o atual, aqueles que antecederam, e o Brasil é testemunha disso, o presidente Ahmadinejad, que esteve no Brasil, sempre falou que pretendia varrer Israel do mapa, e não só varrer Israel do mapa, varrer Israel e todos os judeus do mundo. Por vezes, esse mesmo Irã vem ameaçando determinadas democracias do continente europeu. Portanto, os sinais indiretos eram muito claros de que uma catástrofe poderia acontecer. O Brasil tem aí uma política externa, na minha leitura, que ela é nitidamente ideológica. Um alinhamento que se faz dentro de um regime tirânico, teocrático, absolutista, que é o Irã. Portanto, também desse lado, a gente não esperaria alguma coisa diferente. Eu, como brasileiro, fico absolutamente decepcionado com a política externa brasileira. Eu acho que ela nada tem a ver com o sentimento do povo brasileiro. Acho que a ideologia está, de fato, nos distanciando de uma cultura relacional onde o pluralismo é respeitado, o bom relacionamento. Portanto, entendo a nota, vejo isso dentro de uma linha diplomática, porém, eu acho que isso em absoluto. Nós fomos até olhando pelas ruas e conversando com as pessoas. Quer dizer, nós brasileiros entendemos, e digo mais, nós apoiamos, porque nós não podemos permitir que exista um centro no mundo que esteja confrontando o mundo da democracia, o mundo da liberdade. O Irã, para mim, não é nenhum exemplo. Eu me envergonho como brasileiro de ver o alinhamento do Brasil com um regime como aquele que existe dentro do Irã. Agora, doutor Cláudio, como é que a comunidade está acompanhando o conflito? Porque boa parte, imagino, deve ter parentes lá vivendo em Israel. Imagino que seja um cenário de muita apreensão nesse momento, talvez mais até do que o enfrentamento com o Hamas. Como é que vocês estão acompanhando? Veja, a comunidade judaica, eu acho que é importante aproveitar esse espaço para dizer o seguinte: nós somos judeus, mas nós somos brasileiros, né?
e por vezes somos tratados como se fôssemos um grupo à parte. Não é verdade. Nós estamos estabelecidos aqui, nós pagamos impostos, nós votamos, nós temos direito de expressar a nossa posição e nos manifestar quando não estamos de acordo. E, portanto, não é uma comunidade quanto comunidade, mas cidadãos brasileiros. Agora, dentro do judaísmo, o principal valor que um ser humano tem é a vida. Então, nos dói muito ver a perda de vidas de todos os lados. É muito ruim ver que o mundo que estava estabelecido dentro de uma ordem de harmonia, ainda existe aqui grupos que puxam o debate dentro de uma linha onde o diálogo não existe, o terrorismo ele ganha protagonismo. Parece que a gente deixa de lado, quer dizer, 7 de outubro de 2023 quebrou uma verdadeira lua de mel. Nós, judeus aqui estabelecidos, imaginávamos que o antissemitismo não existia, que nós tínhamos aqui um amparo, um suporte, uma proteção por parte das autoridades governamentais, e não foi o que sentimos. Então, nós estamos muito apreensivos ao ver que pouco se progride nessa linha de entendimento. Nós vemos aqui que existe uma falta de entendimento e leitura de que o Irã é o grande financiador do terrorismo, e é esse terrorismo que, no fundo, está levando a essa perda de vidas humanas. A apreensão existe, claro, porque a gente sabe que, embora todos esses proxies, Hezbollah, Houthis, o Hamas, sejam braços financiados pelo Irã, eles em nada representam a força da Guarda Revolucionária do Irã. Quer dizer, o poder dessa Guarda Revolucionária ele é muito grande em termos de poder bélico. Portanto, são ataques mais localizados e, ao contrário daquilo que Israel faz, são ataques que acontecem em zonas urbanas, estão matando gente. Mas nos dói muito, não só essas vidas, nos dói muito ver que as vidas dos iranianos também estão ameaçadas. Nos dói muito ver que a vida dos palestinos estão sendo ameaçadas. E é bom, de novo, a gente aqui registrar que elas são ameaçadas justamente pela técnica com a qual uma organização terrorista funciona, se albergando dentro de hospitais, dentro de escolas, colocando vidas humanas de pessoas inocentes na frente desses próprios terroristas. E que nos entristece é que talvez essa leitura não seja plena. Ainda a leitura, e particularmente do governo brasileiro, é uma leitura ideológica, que não consegue enxergar o todo, que não consegue enxergar, inclusive, as condições pelas quais foi criado o Estado de Israel, onde se estabeleceria também o Estado palestino. Sim. Quando a gente vê que o governo brasileiro menciona, e adequadamente, que há que existir um Estado palestino, ele não se atenta às questões históricas. Ele não se atenta que 60% da população da Jordânia é formada por palestinos. Então, é de fato importante que a gente conheça o todo, para poder agir como o povo brasileiro quer agir. Quer dizer, evitando guerras, não participando de cenários bélicos. Essa é a essência do nosso povo, que talvez não seja a essência do atual governo. Conversamos com Cláudio Lotenberg, que é presidente da Confederação Israelita do Brasil, a quem eu agradeço mais uma vez pela entrevista. Obrigada, doutor, pela entrevista mais uma vez. Um bom dia para o senhor. Soraya, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Um bom dia, uma boa semana e paz. Vamos ter paz, se Deus quiser. Obrigada.